Quando o erro médico acontece, é nossa responsabilidade cuidar também da segunda vítima. Essas palavras eu ouvi na minha primeira semana de residência médica aqui nos Estados Unidos, da minha chefe, e a gente perguntou quem é a segunda vítima. A segunda vítima é o médico. Todo erro médico tem duas vítimas. E é a mais pura verdade. Meus seguidores me contaram essa semana, alguns próximos do caso, desse trágico acidente que vitimou esse pobre menino que está em nossas orações e também vitimou essa pobre colega que com certeza agora está desesperada, com a consciência em frangalhos, depois de ter passado por tudo isso. Houve a prescrição, ao que parece, de 9 ampolas de adrenalina intravenosa. E todo mundo que trabalha em pediatria sabe que, sob nenhuma hipótese, sequer em pediatria ou em medicina de adultos, nós usamos 9 ampolas de adrenalina em bolos de uma só vez, nem na PCR. Então, com certeza, a intenção dela foi prescrever essas 9 ampolas, ou 6 ampolas, varia de acordo com a fonte, de forma inalatória, para tratar a traqueite. E logo se percebe que o erro, o grande erro nesse caso, foi do sistema. Primeiro que a prescrição padrão, de acordo com o que meus seguidores me disseram, era que a adrenalina no sistema dessa unidade estava programada já automaticamente, o padrão era intravenoso em bolos. Isso só acontece na parada cardiorrespiratória, em que a gente sequer prescreve a droga, tem que estar num carrinho de parada. É óbvio que numa unidade de pediatria, o padrão para adrenalina, via padrão, se é para ter a primeira da listinha, tem que ser inalatória, que é quando você vai usar ali na traqueite, que é uma situação que não tem nem de longe a urgência de uma PCR, que a gente sequer prescreve adrenalina, né? Isso aí fica por conta da enfermagem ou cuidar do carrinho de parada, além de existir a via intramuscular para anafilaxia. E é óbvio também que o sistema ele não pode permitir que você prescreva 6 ou 9 ampolas de adrenalina em bolos. Tá? Vou te dar um exemplo simples. Essas minhas mãos já prescreveram alguns oceanos, algumas piscinas olímpicas, pelo menos piscinas olímpicas, de noradrenalina. Na correria do CTI de emergência, especialmente durante a pandemia, a gente prescrevia e o sistema, todo o sistema em que eu trabalhei, ele já dava a noradrenalina obrigatoriamente em bomba de fusão. Sob nenhuma hipótese, um sistema pode ter a opção de fazer noradrenalina em bolos. Não é uma droga feita em bolos. Em bolos ela mataria o paciente imediatamente. Se no sistema nos hospitais em que eu trabalhei tivesse essa opção como padrão, a gente tendo que prescrever noradrenalina toda hora no meio da correria, com o paciente lá morrendo na nossa frente, inevitavelmente algum dia ia acontecer. E aí iam perceber o erro do sistema e corrigiriam o sistema, à custa de duas vítimas, do paciente e do médico. Então, esse é o chamado evento sentinela, é um evento que não deveria ocorrer. Todo evento sentinela é multifatorial e a gente só enxerga a ponta do bisturi. A gente não enxerga o cabo do bisturi. O problema é o cabo, não foi a ponta. Então, o erro da colega médica foi muito fácil de ser cometido. Era um acidente esperando acontecer. Estava ali, era uma bomba relógio, ia explodir na mão de alguém. Explodiu na mão dessa pobre colega, tá? Dessa pobre médica. Ia acontecer inevitavelmente. Foi uma falha na hora de revisar esse sistema, implantar esse sistema de prescrição. Inevitavelmente isso aconteceria, porque a unidade de pediatria, naquele caos lá em época lá de traqueite, das bronquites, bronquiolites, se o padrão da adrenalina for intravenoso em bolos, na hora que uma colega pediatra ela prescrever 6 ampolas, na correria, um dia ia acontecer. Então é muito triste que isso tenha ocorrido e a grande falha partiu da implementação desse sistema pela administração da unidade de saúde. Também houve ali a ponta do bisturi. Teve a questão da colega médica não ter percebido que a prescrição foi feita IV e volta a perceber, é um erro, volto a dizer, é um erro muito fácil de cometer, porque se tivesse essa opção quando eu estava prescrevendo noradrenalina no Brasil, eu já prescrevi milhares de vezes, a chance de eu pelo menos uma vez eu não perceber isso é grande, né? Então, o farmacêutico tem que perceber que é absurdo 6 ampolas de adrenalina intravenosa, a enfermeira não pode assinar isso, e o técnico de enfermagem, sob nenhuma hipótese, pode injetar isso. Tá? Às vezes, na correria, na UTI, você prescreve o cloreto de potássio para repor, e todo mundo sabe que cloreto de potássio não se faz em bolo, senão vira literalmente injeção letal. Já vi, caso triste no Brasil,
em que a técnica de enfermagem não se atentou a isso. Na verdade, eu vi mais de um caso assim, 2 ou 3, 3 na verdade. Não percebeu, fez o cloreto de potássio em bolos e o paciente veio a óbito. Sob nenhuma hipótese, um sistema de UTI, de hospital, pode permitir cloreto de potássio em bolos, noradrenalina em bolos, 6 ampolas ou 9 ampolas de adrenalina intravenosa em bolos. Isso não pode acontecer. Então isso partiu do prontuário eletrônico, é culpa da administração, é culpa da empresa que implementou esse prontuário, e se algum médico passou e fez a consultoria para revisar esse prontuário, é culpa dele também. Isso inevitavelmente ia acontecer, foi explodir na mão dela, um dia ia acontecer, o sistema não pode permitir isso. A chance de não acontecer, isso foi um evento sentinela, era uma bomba relógio esperando para explodir. O que estava segurando essa bomba relógio era o fator humano. E quando o fator humano segura um erro sentinela, ele está esperando para acontecer. Então, a colega médica precisa se atentar que o padrão para adrenalina ali, a primeira opção era intravenoso em bolos. A enfermeira não podia ter carimbado, geralmente tem que ter o carimbo do enfermeiro antes da técnica fazer. Pelo menos em todos os hospitais em que eu trabalhei era assim. O farmacêutico, sob nenhuma hipótese, pode liberar 6 ampolas de adrenalina IV. E a técnica de enfermagem, sob nenhuma hipótese, nem em mira de uma arma, ela pode fazer 6 ampolas de adrenalina intravenosa, assim como não pode fazer noradrenalina, não pode fazer cloreto de potássio. Mas a mídia não quer saber de nada disso, está acontecendo o linchamento virtual dessa pobre colega médica. E eu gostaria de lembrar de um caso muito recente, de um brilhante cirurgião pediátrico, se eu bem me lembro, de Brasília, que tirou sua própria vida, também mediante um lixamento virtual, de um procedimento, de uma complicação de procedimento que já aconteceu com todo mundo, que era pegar uma artéria quando ele estava canulando uma veia profunda. Já aconteceu com todo mundo, é recorrente. Se você faz 100 por mês, pelo menos uma vez por mês vai acontecer. E naquele caso, houve um sangramento de difícil controle, que em pacientes com distúrbios de coagulação, isso também acontece. Então foi um evento que ele não teve culpa nenhuma e ele foi linchado virtualmente e tirou sua própria vida. E eu vejo nas manchetes essa colega segurando o Santo Terço, e eu só posso recomendar que ela realmente se apegue com Deus, se apegue com Nossa Senhora. Esse linchamento virtual de gente sem qualquer capacidade nenhuma para entender a complexidade do que aconteceu, isso vai passar. Esse ódio que a mídia dissemina à classe médica brasileira não é por acaso, esse é um ódio fomentado por política, a gente sabe quem fomentou isso e quando fomentou. Então você está sendo vítima de um linchamento virtual totalmente injusto. Você é a segunda vítima desse caso. Conte com a minha solidariedade, conte com as minhas orações e tenha certeza, isso vai passar. Foi um evento sentinela que estava esperando para acontecer. Ia acontecer algum dia e infelizmente a bomba relógio explodiu na sua mão, porque era uma bomba relógio. E quando você depende do fator humano, especialmente em épocas de alta demanda, inevitavelmente em milhares de casos, uma vez isso vai acontecer e basta uma vez para a gente ter uma tragédia. Meus sentimentos pelo falecimento do menino. O que quer que a família diga, eles estão sob forte emoção, então ninguém pode julgar a família. Mas a população fazendo linchamento dessa colega é a maior covardia do mundo. Eu tenho certeza absoluta que se nos hospitais em que eu trabalhei, especialmente durante a pandemia, se botasse a noradrenalina, que é uma droga similar à adrenalina, se botasse a noradrenalina como padrão para ser feita em bolos, entre milhares de prescrições que eu fiz, pelo menos uma seria em bolos, naquela correria. E aí eu contaria com o farmacêutico, com o enfermeiro e com o técnico de enfermagem para não fazer em bolos. E se eles falhassem, o paciente faleceria. Todo mundo fala de que a medicina é medicalocêntrica, a medicina, o médico ele quer ser dono da medicina, a medicina é multidisciplinar, então a medicina é multidisciplinar, mas nesse momento ninguém fala o nome do farmacêutico, do enfermeiro, do técnico e principalmente ninguém fala o nome de quem foi responsável pela administração da unidade que teve esse sistema irresponsável, esse sistema negligente que permitiu a aplicação de 6 ampolas de adrenalina em bolos, ou 9 ampolas, aí, de acordo com a fonte. É claro que foi um erro de sistema. Todo mundo que já mexeu com a administração de saúde sabe, porque o sistema necessariamente teria que bloquear a prescrição de 6 ampolas de adrenalina IV, porque obviamente era um erro de digitação. Ninguém falou da negligência do responsável por esse sistema, que com certeza não foi revisado,
por um médico, por um pediatra, que nenhum pediatra, ao fazer a consultoria para esse prontuário eletrônico, ia deixar a opção padrão para noradrenalina e ver em bolos, né, que sequer é necessário, a gente pega direto do carrinho de parada. Receba, colega, a minha solidariedade, apegue-se sim ao Santo Rosário, apegue-se com Nossa Senhora e tenha certeza, isso vai passar. Isso cedo ou tarde ia acontecer, você caiu numa armadilha, numa arapuca, a bomba relógio explodiu na sua mão, infelizmente, e quando você se sentir injustiçada, saiba que você está, de certa forma, tomando parte na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era inocente entre os inocentes, ele que foi o Cordeiro de Deus e carregou todos os nossos pecados. Infelizmente, você está carregando aí os pecados e os erros de vários membros da equipe, mas especialmente ainda do administrador, do responsável, do dono, que quer que seja, que implementou esse sistema aí, que permitiu essa bomba relógio explodir na sua mão. Não é por acaso que cada vez menos pessoas estão fazendo pediatria. Pediatria, que é uma especialidade extremamente desvalorizada no Brasil, muito desvalorizada, uma especialidade numa demanda alta e que é muito fácil de ser linchada. Você vê várias agressões a pediatras por parte de pais e mães e o governo até incentiva isso. Ninguém protege o médico, ninguém protege o pediatra. Outra coisa, nada de dizer que colega não tinha RQE. Parem com isso. Parem com isso, porque se for para colocar só pediatra, médico com RQE em plantão de pediatria, 90% dos hospitais iam fechar, tá? Todo mundo sabe que plantão de especialidade no Brasil é movido por residente e por pós-graduado. Não tem médico especialista para demanda. Parte da razão de não ter é a desvalorização do médico e a agressão a médicos, o linchamento a médicos, o ódio à classe médica. Então, se continuar desse jeito, aí que não vai ter especialista, nem pós-graduado, nem residente, nem nada nesses plantões. Infelizmente, os colegas pediatras têm toda a minha solidariedade, especialmente essa colega que está passando por um momento tão difícil. Eu espero que ela também receba a solidariedade das entidades médicas. Fique com Deus.